Oi, gente. Então, mais um vídeo sobre o Windows. Estou quase terminando o primeiro módulo com vocês. Esse vídeo, então, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a apostila que eu enviei em PDF. Vocês devem tê-la aí no e-mail de vocês. Para quem já deu uma olhadinha, já leu tudo isso, vai ficar até mais fácil. Para quem ainda não leu, aproveito para dar uma lidinha depois nessa apostila, porque ela ajuda bastante. O que ficou faltando, então, explicar da apostila? Os aplicativos que vêm no Windows. O Windows, ele tem os seus acessórios. Mesmo quando você não sabe ainda editar um texto, fazer um desenho, você ainda não sabe fazer nada de informática básica, seria o quê? O Windows, Word, Excel e PowerPoint. Então, ainda você não sabe o Word, nós suponhamos que você não sabe digitar texto, não sabe ainda fazer uma planilha, não sabe fazer cálculos mais complicadinhos assim no Excel, nem sabe o que é Excel ainda. Digamos que você seja iniciante mesmo. Mas até que para quem não é iniciante, que já tem conhecimento desse básico, é interessante porque é o nosso curso, gente. Este é o curso de informática básica. Então, eu preciso falar sobre isso com vocês. Os acessórios do Windows, que você já tem no seu computador, quando você compra ele, já vem com o sistema operacional instalado, o Windows, mas ele vem também com alguns acessórios que ajudam você em algum trabalho que você precisa executar e ainda não tem muito conhecimento. Então, eu vou começar explicando para vocês o Paint. Aliás, eu já fiz um vídeo do Paint fazendo alguns desenhos. Para que ele serve? O objetivo desse aplicativo é basicamente trabalhar o manuseio do mouse. Então, eu faço alguns desenhos com os alunos aqui na aula, assim eu observo cada um, qual a habilidade que já tem com o mouse, quem não tem eu dou alguns exercícios de coordenação motora e ajuda muito o aluno no manuseio com o mouse. Mas para quem já tem esse manuseio com o mouse, já não tem esse problema, o Paint é uma ferramenta também de desenho, como eu já fiz o vídeo explicando para que serve, como desenhar, tem uns desenhos lá de explicação, quem não viu ainda pode assistir e depois fazer o desenho. Inclusive, quem quiser mandar o desenho pode mandar. Tem uma aluna, Andréia, que já fez isso, achei bem legal. Se todos fizessem, seria bem legal. Então, o Paint, para acessar o Paint, iniciar todos os programas, acessórios, e o Paint está aqui, ó. Mas o mesmo caminho para acessar o WordPad, o prompt de comando, ferramentas de captura, bloco de notas, calculadora. Como vocês podem ver, dentro da pasta acessórios, existem vários acessórios do Windows, olha. Mas o que vocês precisam aprender, que faz parte aqui do nosso curso Windows, é o Paint, que já sabem para que serve. O outro aplicativo é o WordPad. Ali na apostila de vocês, ó, tem a explicação, tem o caminho para acessar o programa, olha. Iniciar programas, acessório Paint. O WordPad, que é um outro aplicativo. Qual é o objetivo do WordPad? Treinar a digitação em textos, com pontuação, acentuação, introduzir a formatação. A função desse WordPad, ele é criar texto com recursos simples. Claro, se você vai aprender informática básica, próximo módulo, você vai aprender o Word, que é o editor de texto oficial. Mas dentro do Windows, você pode usar o WordPad, que é um editor de texto, só que ele é simples. A diferença dos dois é essa. O editor de texto, o WordPad, já vem no seu computador, ele é um acessório do Windows. O Word, que é o editor de texto oficial, é um programa que você tem que instalar. Ele não vem no seu computador. Então, como você é um usuário ainda iniciante, você pode estar usando o WordPad para treinar textos. Mas se você já é um aluno com mais experiência e já conhece o editor de texto, pode usar o editor de texto oficial do computador. Para acessar o WordPad, o mesmo processo do Paint, ó. Iniciar programas, acessórios, WordPad.
O bloco de notas também tem uma função de editor de texto, onde podemos digitar anotações, recados ou editar programas em determinadas linguagens. Como assim? Programadores que sabem programar, fazer programinhas, eles usam o editor de texto, bloco de notas, para fazer essas programações. Para iniciar também é o mesmo caminho, iniciar programas, acessório, bloco de notas. Qual é a dica aqui? A utilização da tecla F5 insere a data e a hora no recado digitado. Isso no bloco de notas. Também vocês vão encontrar nesses acessórios a calculadora. Qual é a função da calculadora? É um aplicativo utilizado para realizar cálculos aritméticos. Podemos operá-lo através de mouse ou do teclado de número reduzido, que é o tecladinho de números que você tem aí no seu computador. E para acessar a calculadora, qual é o caminho? Iniciar, programas, acessórios, calculadora. Esses foram os softwares de aplicativo, tá? Do seu pacote de acessórios. Agora temos também os softwares utilitários. Olha, o próprio nome diz utilitários. Para que eles são úteis? Por exemplo, o backup. O que é um backup? Nenhum sistema é infalível, portanto, faça sempre o backup, que é uma cópia de segurança. O backup é uma cópia de segurança dos seus dados. Seja em sua residência ou na empresa, a perda de dados pode lhe custar muito mais do que o tempo que você vai efetuar uma cópia de segurança. Então, é bom que vocês tenham sempre um backup dos seus arquivos, ou seja, uma cópia dos seus arquivos, para não correr o risco de perder ou danificar os dados e você não ter acesso mais. Um programa de antivírus. O que seria um antivírus? Que além do backup, da cópia de segurança, faz-se necessário a proteção contra vírus, que são programas que são injetados em seu computador através de vários fatores, com a internet. Tem por objetivo a destruição de dados. Para tanto, existe um software para proteção, o chamado antivírus. Quais os antivírus que vocês já conhecem? Eu tenho alguns aqui que eu posso dar de exemplo. O Norton, o McAfee, Panda, Avira, Avast, etc. Porque tem muitos antivírus por aí. O que você tem que lembrar sempre? De manter o seu antivírus atualizado, porque o antivírus desatualizado é a mesma coisa que não ter o antivírus. Então, é importante que você faça sempre um backup dos seus arquivos e que você esteja sempre atualizando o seu antivírus para ele detectar vírus, malwarebytes, arquivos mal intencionados da internet. Bom, sobre o mouse, para uma explicação bem breve, assim, olha, ele tem dois botões, o botão da direita, o botão da esquerda e mais a bolinha no meio aqui. Para que serve o mouse? Bom, ele serve para apontar, mover o mouse até que o cursor esteja posicionado no local desejado, como eu estou fazendo aqui agora, olha. Eu movo o mouse até onde eu quero o cursor na área desejada. Vocês podem notar que quando eu movo o mouse, ele muda o ponteiro? Olha, quando eu coloco ele do meu lado esquerdo da tela, ele vira uma setinha. Quando eu coloco ele em cima do desenho, ele vira uma estrelinha. Olha, notaram? Quando eu tiro mais embaixo um pouquinho, ele se transforma num cursor. E olha só, cada local da tela que eu coloco ou aponto o mouse, ele modifica. O que significa o clicar? Depois do cursor parado, o cursor parado, gente, é esse pauzinho aqui, ó, que está mexendo nele agora. O cursor parado na posição desejada, aperte e solte o botão esquerdo do mouse. Então, eu quero o cursor parado aqui. Para ele ali, ó. Tá vendo aquele pauzinho piscando ali? Esse é o cursor do mouse. Quando eu clico, então, o cursor fica parado na posição desejada. E quando eu dou um duplo clique? Pressione 2 vezes rapidamente o botão esquerdo do mouse. Gente, o botão esquerdo é esse, é o que eu utilizo o tempo todo. Para clicar, para mover, para dar duplo clique, é o botão esquerdo, tá bom? Arrastar consiste
em escolher um objeto, posicionar o botão do mouse sobre ele, posicionar o botão esquerdo e mantê-lo posicionado, mover para um local diferente e depois soltar. Então, olha só, eu pego esse desenho aqui com o mouse, clico, seguro e eu posso ficar movimentando esse desenho. Ó, nesse caso aqui, eu estou trabalhando no Word, então eu não consigo arrastar o desenho. Eu consigo alinhá-lo à esquerda, alinhá-lo à direita ou centralizá-lo. Botão direito, acessa o menu rápido. Então, qual é a diferença do botão esquerdo e do botão direito? O botão esquerdo serve para eu acessar dados, clicar, segurar, arrastar, selecionar. E o botão direito, quando eu clico sobre ele, ele abre essa janelinha de opções aqui, gente, olha. Ele abre as janelinhas de opções. Ele só abre quando eu quero clicar em alguma coisa, novamente eu vou usar o botão esquerdo do mouse. Então, para ficar bem explicadinho, ó, botão direito do mouse abre uma janela de opções. Mas para acessar qualquer uma dessas opções, eu clico com o botão esquerdo do mouse. Clicando fora, eu tiro a seleção do desenho, ó. Clicando em cima, seleciona, clicando fora, tira a seleção. E vamos falar um pouquinho agora do teclado. Bom, gente, o teclado, ele tem essas teclas de funções aqui, ó, de F1 até F12, que são teclas que eu posso estar configurando de acordo com o uso. Na verdade, vocês não usam muito essas teclas aqui. A que vocês mais usam, talvez, na internet é o F5, porque ele atualiza páginas, o F1 de ajuda. Mas, dependendo do programa que você está trabalhando, essas teclas elas são modificadas, depende do computador e do programa que você está usando. Ele também tem esse teclado de edição aqui, olha, que está escrito aqui, Home, End, Delete, Insert, Page Up, Page Down. Para que servem essas teclinhas aqui? Aí logo na sequência eu vou explicar. Ele tem também esses 3 botões aqui em cima, ó, Print Screen, Screen Look, Pause Break. E tem o teclado de número reduzido, Num Look, Caps Look, Screw Look. Aqui embaixo é um tecladinho de números, olha, você está podendo usar ou o número desse lado ou o número aqui em cima, olha. Normalmente um digitador usa os números do teclado aqui do ladinho. Tem computador notebook que tem esse teclado aqui do lado, tudo bem. E tem notebook que não tem, você tem que usar ele aqui em cima somente mesmo. Essas são as setinhas de direção. Esse aqui é o seu teclado de números e letras. Agora eu vou explicar cada teclinha para vocês, olha. Se vocês fossem fazer um curso de digitação, teriam que aprender a mão direita, a mão esquerda e os dedinhos, olha, em qual tecla que ele fica posicionado. Cada dedo fica posicionado numa tecla. Isso, se vocês fossem fazer um curso de digitação, eu teria que estar explicando isso. Eu acredito que todos vocês já saibam digitar. Não sei se todos sabem digitar com todos os dedos corretamente, mas sabendo, conhecendo o teclado já está ótimo. Para quem já digita com a mão posicionada corretamente, é ótimo. Para quem não digita, se quiser fazer um curso, quando voltar às aulas presenciais, faz um curso de digitação que é muito legal. E para quem não tem interesse em fazer o curso, basicamente vocês vão posicionar a mão nessa fila aqui, ó, na fila 3, A, S, D, F, J, K, L, cedilha. 4 dedos aqui, 4 dedos aqui. O polegar, ele fica na barra de espaço. Então, o posicionamento da mão corretamente é esse. O teclado ele é dividido de lado esquerdo e lado direito. Se você já digita esse lado direito com a mão direita e o lado esquerdo com a mão esquerda, já está ótimo. Não ficar cruzando a mão já ajuda bastante. Quais são as teclas do teclado, então? O ESC, que é usada para abandonar um programa ou cancelar um comando. A primeira tecla do teclado do lado esquerdo. Se você olhar no seu teclado aí, é a primeira tecla do teclado. ESC ou escape, olha, o nome dela já diz escape. Ela escapa ou abandona um programa. Ou seja, eu estou trabalhando num programa
e eu não tenho X para fechar a janela, e eu não tenho como fechar minha janela porque eu estou sem mouse, então eu aperto o ESC. Eu quero ver um vídeo em tela cheia, como que eu saio da tela cheia? Apertando o ESC. O Tab, ele fica logo embaixo do ESC. Tem teclado que está escrito o nome Tab, tem teclado que tem apenas a setinha, ó, para a direita e para a esquerda. Tab é de tabulação. Para que serve o Tab? É usada principalmente em programas de editores de texto. Ele define a tabulação. Em conjunto com a tecla Alt, alterna janelas abertas. Então, o Tab, ele, além de fazer parágrafos no seu texto, ele é uma tecla de atalho também, que você pode segurar a tecla Tab e uma outra tecla, combinando as duas, você vai ter uma abertura de janelas. Aqui está dando o exemplo do Alt e do Tab junto. Quando você aperta no seu teclado aí, Alt, Tab, abre essa janelinha aqui, olha, e você vai movimentando entre as janelas que estão abertas. Eu estou agora no Word, então eu volto para o Word, ó. Ele alterna entre as janelas abertas, o Tab. E a função maior dele é fazer tabulação, que é o parágrafo. Sabe aquele texto que você vai digitar e precisa do parágrafo? Então você aperta a tecla Tab. Tem gente que aperta a barra de espaço e vai dando espaço, isso é errado. O correto é fazer tabulação, que na aula de Word eu vou ensinar vocês fazendo tabulação. O Caps Lock, ele fica do outro lado do teclado. Para que serve o Caps Lock? Quando esta tecla estiver acionada, segunda luz do teclado acesa, a segunda luz do teclado fica acesa. Então, quando você aperta o Caps Lock, ele acende a segunda luz do teclado. Ou seja, qualquer tecla que você digitar no computador será interpretada como maiúscula. Olha só, o fixa e o Caps Lock é a mesma coisa. Então, quando eu aperto o fixa ou o Caps Lock, acende um LEDzinho no teclado. Significa que eu estou digitando com letra maiúscula. Quando eu pressiono novamente e apago esse LEDzinho, essa luzinha, significa que eu estou digitando com letra minúscula. Então, para que serve o Caps Lock? Alternar entre as letras maiúsculas e minúsculas. O Shift, que é uma setinha para cima, você vai encontrar aí no seu teclado, ele possui a mesma função do fixador, o Caps Lock de letras. Mas, além disso, ele possui também a função de acionar alguns caracteres posicionados na parte superior das teclas. Por exemplo, eu quero fazer um arroba, que fica junto com a tecla número 2. Eu tenho que segurar o Shift. Eu quero fazer uma letra maiúscula, eu seguro o Shift. Eu quero fazer um ponto de interrogação. Não é o Shift. O ponto de interrogação, ele fica do lado esquerdo da tecla. Já vou falar sobre isso. Daí tem uma outra tecla que eu seguro para fazer o ponto de interrogação. Gente, desculpa, eu vou ir com esse vídeo até o final das teclas, ele ficar um pouquinho longo, mas não tem problema, pelo menos eu falo todas as teclas para vocês. O Ctrl, CTRL, esta tecla gera comandos especiais quando utilizada em conjunto com outra tecla. Esses comandos dependem do programa em uso. Então, o Ctrl é uma tecla de atalho. Você pode fazer Ctrl com todas as letras do teclado, com todos os números, ele sempre vai gerar um caractere especial. Por exemplo, Ctrl T, seleciona todo o texto. Se eu fizer aqui no meu teclado, ó, Ctrl T, notaram que selecionou tudo? Então, o Ctrl T seleciona texto. O Ctrl A, para que serve o Ctrl A? Aperta o Ctrl e a letra A. Ele vai abrir a janela, abrir, olha só. Então, o Ctrl A abre janelas. Ele vai abrir arquivos para mim. Ao invés de eu clicar em arquivo, abrir, eu vou fazer Ctrl A. Ctrl B, o que o Ctrl B faz? Ele também vai abrir uma janela, mas só que a janela de salvar arquivos. Ctrl B, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, são teclas de atalho que mais para frente eu vou treinar com vocês, eu mando uma tabelinha de teclas de atalho para vocês também. Eu vou mandar em PDF, tá bom?
Quais as mais utilizadas que todo mundo conhece? É o Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+B. Ctrl+C copia, Ctrl+V cola. Então, aquela teclinha copiar e colar que todo mundo fala, Ctrl+C, Ctrl+V, são teclas de atalho, algumas delas, tá bom? O Alt, gente. Para que serve o Alt no teclado? Esta tecla funciona como uma segunda tecla de controle do microcomputador. A tecla Alt também possui a função de gerar caracteres com significados especiais em certos programas. Então, Alt 1, Alt 2, Alt 3, Alt alguma coisa, Alt F5, Alt... Sempre o Alt com outra tecla vai gerar algum comando ou alguma tecla de caractere especial. Agora há pouco eu fiz para vocês o Alt com o Tab, os dois juntos, o movimento de uma janela para outra, olha. O Alt GR é outra coisa. O Alt F4, ele fecha o programa. Enfim, são teclas de atalho. Sozinho o Alt não faz nada, tá? Ele precisa de uma outra tecla para ele funcionar. O Enter, tecla que confirma uma entrada de dados no computador. Então, para que serve o Enter no computador? Sempre que eu quero dar um sim ou confirmar alguma coisa, eu vou apertar a tecla Enter. E se eu estiver digitando um texto, quando eu aperto a tecla Enter, eu mudo de linha. Então, quando eu coloco o cursor aqui no finalzinho, ó, e dou um Enter, eu estou mudando para a linha de baixo, correto? E agora eu estou apertando o Backspace, que eu fiz, apaguei a linha de baixo. Para que serve então o Backspace? Apaga o caractere do lado esquerdo do teclado. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Se eu colocar o cursor aqui, entre um caractere e outro, eu não sei se vocês conseguem visualizar aí, mas o cursor está piscando aqui no meio, ó. Se eu apertar o Backspace, eu estou apagando os caracteres do lado esquerdo do cursor, correto? E se eu apertar uma tecla de atalho legal, ó, Ctrl Z, eu vou desfazer o que eu acabei de fazer. Se eu colocar o cursor aqui no meio e apertar o Delete, eu vou apagar os caracteres que estão do lado direito do cursor. Então, só prestar atenção nesse detalhe, gente. Para que serve o Backspace? Ele apaga para o lado esquerdo do teclado e o Delete apaga para o lado direito. Ok? O Insert, essa teclinha aqui, é uma perigosa de se usar, gente. Se vocês não tiverem muita experiência, nem mexe nela. Porque o que ela faz? Ela ativa o modo de inserção no texto e quando está ativado, você vai digitar, o texto vai ser inserido no meio. Agora, quando você desativa, você digita uma palavra e ele empurra o texto, ou seja, quando você quer acrescentar algo, por exemplo, entre uma palavra e outra, aqui, por exemplo, ativar, clico aqui e quero acrescentar uma palavrinha aqui, ó, modo. O que aconteceu ali? A palavra modo foi inserida e empurrou a outra palavra. Ó, vou falar a palavra vida. Ó, tá vendo? Ele simplesmente se encaixou ali. Agora, se eu clicar no Insert e ativar essa teclinha do meu teclado aqui, gente, vocês não têm noção o que acontece com o computador de vocês. Começa a comer as letrinhas. Aí eu vou digitar de novo aqui, ó, vida. O que aconteceu? Ele está apagando a palavra da frente, ó, vida. Opa, esse não apagou não. Vamos voltar aqui, Insert. Apagando com o Backspace. Bom, eu nem vou ficar entrando muito nesse detalhe, senão o vídeo vai ficar longo. Mas para que serve o Insert? Ele ativa e desativa a função de inserção do texto, tá bom? Uma vez posicionada essa tecla, qualquer caractere digitado é inserido onde estiver o ponto de inserção do texto. Para que serve o Delete ou Del? A função dele é apagar dados inseridos no computador. Em textos, ele apaga o caractere à direita. Olha só o que eu acabei de falar.
Se eu estiver digitando um texto e quero apagar o que está do lado direito, eu vou apertar o Delete. Se eu quero apagar o lado esquerdo, eu vou apertar o Backspace. O Home, ele leva o cursor para o começo da linha. Por exemplo, ó, meu cursor está aqui. Se eu apertar a tecla Home, ele vai levar o meu cursor para o início da linha. Notaram? Se eu apertar a tecla End, final de linha, Home, início de linha. É essas duas aqui, tá? End e Home, final de linha, começo de linha. O Page Up e o Page Down, sobe o cursor, desce o cursor. Então, o Page Up, ele leva o cursor lá para cima da página. Aqui, olha, notaram aqui? E o Page Down lá para baixo. Então, ele vai navegar entre uma página e outra, para cima, para baixo. Sobe o cursor, desce o cursor. O Num-Look, esse Num-Look, ele ativa e desativa o teclado de número. Primeira luz do teclado. Então, ele tem 3 luzinhas, não tem? A segunda luzinha a gente já viu, que é o Backspace, que é o Caps Look, que deixa o teclado todo maiúsculo. A primeira luzinha é o Num-Look. Quando ele está desativado, eu não consigo acessar o tecladinho de número que fica do lado esquerdo. Quando eu ativo, eu consigo usar o tecladinho de número do lado esquerdo. Isso só serve em teclados que tenham um tecladinho de números do lado. Ok? Gente, eu vou parar por aqui, porque já ficou bem longo este. E o próximo eu vou falar sobre unidades de medidas, que é interessante também, tá bom? Até já!